Talvez pouquíssimas pessoas lembrem, mas um modesto amistoso contra a Bolívia, realizado 4 meses antes da Copa do Mundo de 2002, pode ter mudado o destino da seleção brasileira na competição. Mais do que uma simples preparação, esse jogo foi fundamental tanto para a escolha de alguns novatos, que acabaram entre os 23 convocados, quanto por marcar a definição de uma formação que Felipão passaria a adotar dali em diante. No vídeo de hoje, o Gol de Canela relembra detalhes e curiosidades sobre esse esquecido, mas importante amistoso que pavimentou o caminho do nosso pentacampeonato. Quem acompanha o Gol de Canela sabe que a gente vive falando de histórias improváveis no futebol. E se tem algo que essas histórias ensinam é que toda grande trajetória começa com o primeiro passo. E quando o assunto é investimento, esse primeiro passo pode parecer complicado. É normal ter dúvida, medo de errar ou até achar que isso não é para você. Mas o MB, que é a maior plataforma de ativos digitais da América Latina, com mais de 4 milhões de clientes, está com uma campanha especial justamente para quem quer começar com segurança e sem complicação. Funciona assim: você abre sua conta totalmente de graça em menos de 5 minutos, investe pelo menos R$50 em qualquer ativo da plataforma e pronto! Em até 7 dias, você recebe R$25 de crédito direto na sua conta do MB para investir como quiser. Mas atenção, só colocar os R$50 na carteira não ativa o bônus. É preciso fazer uma movimentação, tipo comprar um ativo, beleza? A plataforma segue todas as normas e regulamentações do Banco Central, CVM e Anbima, o que garante mais segurança e transparência para quem está começando. Mesmo que você ainda não queira investir agora, vale a pena abrir a conta, conhecer o app e explorar as opções. É gratuito e pode ser o começo de uma nova fase na sua vida financeira. A campanha foi prorrogada por tempo limitado e é exclusiva para novos clientes. Então, se tiver interesse, use o link que está na descrição ou escaneia o QR Code aqui na tela, porque só assim você garante o bônus de R$25. Além disso, ainda vai ajudar o Gol de Canela a manter essa parceria e assim continuar produzindo conteúdo. Antes de falar sobre o amistoso, é preciso voltar um pouco no tempo para entender o contexto que a seleção brasileira vivia naquele momento. Em dezembro de 2001, após uma campanha bastante complicada nas eliminatórias, o Brasil já havia garantido sua classificação para a Copa do Mundo de 2002. Com isso, o técnico Luiz Felipe Scolari, que estava no cargo havia menos de 6 meses, passou a concentrar seus esforços em um planejamento totalmente voltado para a disputa do Mundial. O principal pilar desse planejamento era a utilização de amistosos. Por meio deles, Felipão pretendia definir os 23 jogadores que integrariam a delegação brasileira e também ajudaria a definir qual esquema tático seria usado pela equipe. Na época, a seleção brasileira alternava a utilização do 4-4-2, sistema bastante criticado pela falta de equilíbrio, especialmente na cobertura dos laterais, e o 5-3-2, com 3 zagueiros e 2 meio-campistas mais ofensivos. O time vinha de 2 derrotas consecutivas fora de casa para Chile e Bolívia, respectivamente, e alguns meses antes havia sido eliminado da Copa América após uma surpreendente derrota para Honduras. Essa eliminação, aliás, foi considerada por muitos da imprensa na época como uma das maiores humilhações da história da seleção brasileira. Uma página inacreditável de tristeza do futebol brasileiro. Não só perde, é desclassificado, mas toma 2 do time de Honduras. Agora pode terminar. Inicialmente, a CBF conseguiu agendar 2 amistosos preparatórios. O primeiro no dia 31 de janeiro de 2002, contra a Bolívia, no estádio Serra Dourada, e o segundo 7 dias depois, contra a Arábia Saudita, fora de casa. Para o jogo contra a Bolívia, Felipão fez uma convocação exclusiva no dia 24 de janeiro.
Devido a um conflito com o calendário dos clubes europeus, o treinador optou por chamar apenas jogadores que atuavam no futebol brasileiro. Na ocasião, isso não foi considerado um grande problema. O próprio Felipão afirmava em entrevistas que já tinha cerca de 70% da lista para a Copa definida. Entre os convocados para aquele amistoso, 8 jogadores nunca haviam vestido a camisa da seleção brasileira principal. O goleiro Júlio César, do Flamengo, os laterais Kleber, do Corinthians, e Paulo César, do Fluminense, os zagueiros Daniel, do São Caetano, e Anderson Polga, do Grêmio, e os meio-campistas Kaká, do São Paulo, Esquerdinha, que havia acabado de trocar o São Caetano pelo Santos, e Kleberson, do Atlético Paranaense. Além deles, o volante Gilberto Silva, do Atlético Mineiro, e o atacante Washington, da Ponte Preta, que haviam estreado recentemente na amarelinha, também foram chamados. Por outro lado, nomes como Romário, Marcos e Vampeta ficaram de fora. O primeiro por opção técnica e os dois últimos por se apresentarem com atraso aos seus clubes após as férias. Depois de alguns poucos treinos, Felipão escalou o time titular para a partida contra a Bolívia com a seguinte formação: Dida no gol, Juan, Anderson Polga e Cris na zaga, nas laterais Paulo César e Belete, Gilberto Silva, Kleberson e Juninho Paulista no meio de campo, e no ataque Luizão e Edilson. Diante de mais de 50 mil torcedores no estádio Serra Dourada, o Brasil teve um início de jogo complicado, mas depois deslanchou e goleou a Bolívia por 6-0. Os gols foram marcados por Cris, Anderson Polga, Gilberto Silva 2 vezes, Kleberson e Washington. O grande destaque da partida foi Kleberson. Convocado inicialmente como volante, ele atuou com a camisa 10, jogando um pouco mais adiantado e teve uma atuação decisiva. Além de marcar um gol, participou diretamente de outros 3. Curiosamente, a partir desse amistoso contra a Bolívia, o esquema com 3 zagueiros passou a ser utilizado definitivamente por Felipão até o fim da sua primeira passagem pela seleção. O amistoso também foi determinante para consolidar a presença de Gilberto Silva e Kleberson na Copa do Mundo. Ambos se tornariam peças chaves no meio de campo brasileiro. Gilberto foi titular em todos os 7 jogos, enquanto Kleberson assumiu a posição a partir das quartas de finais. Anderson Polga e Kaká também começaram ali a pavimentar os seus caminhos rumo ao Mundial. Polga venceu a concorrência de nomes como Antônio Carlos, Juan e Cris, enquanto Kaká, visto como a grande surpresa da convocação, desbancou meio-campistas mais experientes, como Djalminha e Alex. O Brasil fez outros jogos de preparação antes do título invicto da Copa de 2002 e somou 5 vitórias e 1 empate. A goleada sobre a Bolívia pode ter parecido à primeira vista apenas um amistoso de início de preparação, mas na prática ela representou um ponto de virada definitivo para a seleção brasileira. Foi ali, diante de um Serra Dourada lotado, que Felipão encontrou a base tática que levaria o Brasil ao Penta. Sem esse amistoso, talvez a história do pentacampeonato do Brasil tivesse sido bem diferente. E se você gostou do vídeo e ainda não é um inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Até mais!